Salve, salve pessoal, muito bem-vindo ao Every Single Dev. Se você caiu nesse vídeo, é porque você está com dúvida de como conectar o MongoDB na sua aplicação Java com Spring Boot, né? Pô, galera, então esse vídeo aqui é o vídeo perfeito para você, porque você vai ver como que é fácil fazer toda a configuração ali do Mongo na sua aplicação, tá? Para quem não me conhece, eu me chamo Vinícius, tenho 26 anos, sou engenheiro de software sênior no Itaú e tenho mais de 6 anos de experiência com Java em atuação no mercado, tá? Então, com isso, eu espero estar ajudando vocês. De antemão, deixa seu like, se inscreva no canal, que isso vai estar ajudando muito. Vou trazer mais vídeos aqui para vocês, tá? E bora lá, sem enrolação. Então, bora lá, pessoal. Galera, primeiramente, vocês aí vão ter que fazer, vão ter que criar uma conta aqui no MongoDB, tá? É algo bem simples. Por padrão, a Atlas já fornece ali um free tier pra gente, tá? Na verdade, é um banco de dados grátis aí para sempre, né? Ele tem ali uma opção free, onde a gente tem um storage de 512 megas, porém a gente compartilha ali alguns recursos do nosso cluster ali, do nosso banco de dados, né? Caso você queira utilizar profissionalmente, né, não só para fins de estudo, você consegue também contratar aqui alguns clusters dedicados, tá? Então, é, é bem tranquilo. Eu, particularmente, para fins de estudo, MVP, etc., o Free, ele já atende perfeitamente 512 MB, é banco de dados pra caramba, tá? É muita coisa, ainda mais pensando que a gente está salvando aqui texto dentro do banco de dados, acaba não consumindo muita informação, tá? Para quem está aprendendo, é mais do que necessário, tá, pessoal? Então vocês fazem aqui a sua conta, clica aqui em Get Started, tá? Preenche aqui as informações, você consegue também se logar com o Google, tá? Eu já tenho previamente uma conta criada, então aqui é tranquilo. Bom, quando vocês criarem a conta, a cara do Atlas é essa daqui, tá? Esse aqui é a dashboard que o Atlas fornece aqui pra gente fazer todo o manuseio do nosso cluster, né? Então, assim, por padrão, você já vai ver aqui que tem um cluster criado aqui. No caso, o meu também é um cluster free, tá? Mas você também consegue fazer atualizações para melhorar esse cluster e produtizar isso daí, tá? Antes de mais nada, pessoal, o que vocês vão precisar fazer aqui no Atlas vocês vão ter que vir em Database Access, tá? E criar aqui um ADD New Database User, tá? Para que isso, Vini? No caso, pessoal, vocês precisam de um usuário admin para poder entrar dentro fazer toda a gestão ali do seu banco de dados, né? Então, sem esse usuário criado, você não consegue acessar a sua base é, aqui no Mongo, tá? Outra coisa que a gente tem que se atentar são os Network Access, tá? Então, aqui por padrão, eu vejo muita gente falando assim, pô, eu já fiz a configuração da minha aplicação, já configurei o Application Properties lá, passei a URL string lá para fazer a conexão com o meu cluster, porém, toda hora que eu vou reiniciar minha aplicação, no outro dia, por exemplo, eu tomo uma exception de connection refused ali com o banco. Por quê, pessoal? Provavelmente você está utilizando aí uma internet tipo da Vivo, TIM, etc. E os IPs dessas companhias, né, dessas provedoras de internet, elas são rotativas, tá? Então, assim, todo dia a gente recebe um IP novo. Então, aqui, por padrão, por questão de segurança, a Atlas, ela barra o IP para acessar o cluster. Então, toda vez que vocês forem acessar aqui esse cluster do Atlas, você precisa recuperar ali o seu IP atual e adicionar aqui dentro do IP Access Lists, tá? E assim a sua aplicação vai ter acesso. A fins didáticos aqui, galera, eu vou estar adicionando aqui Alloy Access from Anywhere, que é basicamente eu dou permissão para qualquer range de IP para acessar o meu cluster, tá? Isso daqui, se você for levar para um ambiente produtivo, não é recomendado, tá? Porque isso daqui permite que qualquer IP, literalmente qualquer IP do mundo, consiga fazer uma requisição de acesso aqui para o seu cluster, tá?
mas aqui como a gente está a fim de didático, eu estou adicionando aqui o include your current IP address como range 000, tá? Se você tem alguma dúvida de como saber qual é o seu IP atual, é bem fácil. Você pode vir aqui no navegador e escrever meu IP, e aí com isso você já consegue obter seu IP atual, tá? Com isso, opa, com isso você vem aqui, copia esse IP e add IP aqui você coloca o seu IP. E aqui também o próprio Atlas, ele já tem aqui o add current IP address e ele pega seu IP atual, tá? Então, são essas configurações aqui na dashboard. Feito isso, galera, a gente vai voltar aqui para o cluster e vamos clicar aqui em Connect, tá? Aqui em Connect você tem algumas opções para fazer a conexão dentro do seu cluster, tá? Você consegue fazer via Shell, via Mongo CLI, tá? E também alguns drives aqui, por padrão, você consegue fazer a conexão. Java, C Sharp, PHP, Node, etc, tá? Aqui como a gente está utilizando o Java, eu vou manter aqui no meu driver, tá? Aqui por padrão ele já me dá a URL de conexão, tá? Que a gente vai utilizar para fazer a conexão lá na Application Properties, que é configurar tudo bonitinho, tá? A instrumentação da aplicação. E vocês salvem isso daqui num bloco de notas, tá? Que a gente vai precisar utilizar posteriormente, tá bom? Bom, fechou. Feito isso, vocês dão um done aqui, tá? Se vocês quiserem visualizar alguma tabela aqui, só vir aqui em Browse Collection e vocês já conseguem visualizar todas as tabelas que a gente tem aqui dentro do nosso cluster, tá? Aqui por padrão, a gente tem algumas aqui que vêm de exemplo, né? O Mongo, ele é um banco de dados não relacional e ele usa ali com base documentos com objeto JSON, tá? Então, aqui a gente já consegue acessar algumas informações, né? Bom, feito isso, essa configuração inicial aqui na dashboard do Atlas, bora lá para a aplicação que a gente precisa agora fazer toda a parte de conexão lá diretamente no Spring, tá? Bom, galera, dando aqui na nossa IDE, e aí a IDE é muito gosto, né? Tipo, cada um usa uma ferramenta para desenvolver, tá? No caso, atualmente eu estou utilizando o VS Code, tá? Mas você pode utilizar o IntelliJ, isso não interfere em nada aqui na conexão com a sua aplicação lá no Mongo, tá? É só questão de preferência mesmo. Com isso, a gente vai criar um projeto novo aqui no nosso Spring Initializer, tá? Aqui a gente vai escolher qual que é a versão do Spring Boot que a gente vai utilizar. Vou colocar aqui na 3.5.6 mesmo, que não é a latest, né? Na verdade, é a versão estável aqui do Spring 3.5. E aqui vai ser Java, tá? O nosso package a gente vai definir aqui como com br conexão Mongo, tá? O nosso artifact ID app Mongo. E o tipo de packaging type a gente define aqui como jar. Versão do Java 17 é o que eu tenho instalado aqui na minha máquina. Vocês escolhem aí a versão que vocês têm, tá? Então aqui, alguns dos pacotes que a gente vai precisar. Já vou colocar aqui o Lombok para gente, Spring Data MongoDB. O bom é que o Spring ele já tem nativamente, né, integração com o Mongo, então a gente não precisa se preocupar. Um exemplo seria tipo o Dynamo da AWS. Ele, por padrão, o Spring não tem nativamente, então você tem que instalar libs por fora para poder fazer a conexão ali, gerenciar as queries, etc, tá? Então, Spring Data Mongo, Spring Web, tá? E aqui é RESTful e Spring DevTools, para a gente ficar restartando a nossa aplicação toda vez que a gente fizer alguma alteração, tá? Deixa eu ver aqui quais foram as deps que eu coloquei, mas eu acho que é isso. Eu acho que map structure não tem aqui por enquanto. Eu acho que é isso daí, tá? Vamos instalar também aqui o ratios, beleza? E o nosso actuator aqui, tá?
São aqui essas dependências aqui que normalmente eu utilizo no serviço também, tá? Beleza. Aqui eu acho que não precisa de mais nada. Somente essas daqui já são mais do que necessário para a gente criar aqui a nossa aplicação, ok? Vamos escolher aqui a pasta, vamos criar aqui MongoDB Connect, nome da pasta, e selecionar aqui, ele vai criar para a gente o nosso projeto. Vamos dar um Open aqui, fecha essa anterior, fecha aqui esses caras, e aqui a gente já tem então o nosso projeto criado, tá? Por padrão, ele vem assim, né? E aqui o nosso POM XML. Tá? Então aqui a gente já tem as dependências que a gente selecionou lá no Spring Initializer, tudo configurado bonitinho, tá? O Lombok, o que é Lombok? Pessoal, nem todo mundo sabe o que é o Lombok, tá? O Lombok ele é uma biblioteca que a gente utiliza aqui muito no Java, principalmente profissionalmente falando. Ele é uma biblioteca que permite a gente escrever menos código dentro do Java. Então a gente usa annotations que trazem metadados, por exemplo, por trás dos panos. Eu não quero fazer um getter e setter, o Lombok ele já traz uma anotação que faz isso automaticamente para a gente. Não quero definir um construtor, Lombok já tem uma anotação que cria um construtor para a gente. Então, assim, o Lombok, ele é uma lib assim, muito rica aqui para quem desenvolve em Java, tá? Até mesmo pelo fato de aumentar aqui a produtividade, tá? E a velocidade. Tá bom, feito isso, galera, sem enrolação aqui, vamos aqui no Resource de Application Properties, eu vou mudar aqui para YAML, tá? E a gente vai definir aqui, então, o Spring, tá? E eu tô com um bloco de notas aberto aqui para copiar a nossa URL, né, que a gente pegou lá, tá? Então aqui eu tenho o Spring, minha aplicação que estava lá, né? E aqui pode ser app connection MongoDB, tá? E aqui a gente tem o MongoDB e ele já traz para a gente aqui a sugestão, tá? Por padrão, vamos pegar aqui a nossa URL de conexão, connect, e aqui em Drive a gente copia este carinha aqui, tá? Feito isso, a gente vai definir aqui o DB password, tá? Só deixa eu ver aqui em Database Access, edit. A gente pode adicionar aqui um usuário novo e vamos colocar aqui como admin a senha por enquanto, tá? E acho que é isso. E aí ele vai ter a DD build role aqui, a gente coloca Atlas admin, tá? Boa, então a gente criou aqui um usuário admin, beleza? Então aqui é admin, o nosso cluster, tá? E no caso a gente tem aqui a URL de conexão, beleza? A database, galera, a database vocês podem colocar basicamente MongoDB aula, beleza? O nome da nossa database. Feito isso, pessoal, agora a gente vai pegar aqui no nosso package. Vamos criar aqui então as nossas modules. New Java File. E aqui vai ser a primeira classe que a gente vai definir aqui como user, tá? Olha só como que é fácil a gente dizer para o Spring que isso daqui é uma entidade lá no Mongo. É só a gente colocar a anotação @document e falar que a collection aqui é o nome da nossa tabela, tá? Feito isso, pessoal, ele já até sugeriu aqui para gente, tá? O autocomplete aqui da IDE, ele sugeriu já
alguns campos aqui para a gente utilizar, né? No caso, de fato, eu vou utilizar o ID, beleza? E aqui eu posso colocar um Spring Data Annotation como ID. E aqui os meus demais campos aqui como nome, private string e-mail e private integer idade, beleza? Aqui, se eu não utilizasse o Lombok, eu teria que fazer os meus encapsulamentos, né? Meus getters e setters, que seria string, get, id e assim por diante. Mas como eu estou utilizando o Lombok, eu só venho aqui e coloco um arroba data, ele já se encarrega de criar os getters e setters, toString e o equals em hashcode aqui para mim, tá? Feito isso, pessoal, a gente já tem então aqui um mapeamento da nossa tabela, beleza? Bom, o que a gente vai fazer agora? Vamos criar aqui mais um package das nossas controllers, tá? E aqui mais um package de repositories e outro package de services, beleza? Então aqui o arquitetura MVC padrãozinha, aqui nos repositories a gente vai vir, a gente precisa criar aqui uma interface, né, com o user repository. Por que, Vini? Por que a gente precisa criar aqui o user repository? Porque a gente precisa com que o Spring consiga fazer as queries lá diretamente no Atlan, tá? Lá no nosso cluster. Então a gente define aqui como isso como uma repository, essa anotação para o Spring entender que essa classe vai, essa interface vai ser responsável por rodar as queries, né, ali por trás dos panos, utilizando o Spring Data MongoDB. E aqui a gente faz um extends Mongo Repository, tá? E aí aqui a gente passa a nossa classe e qual que é o tipo da nossa chave. Da nossa chave primária, que no caso é uma string. Por que é string? Porque eu defini aqui o ID como uma string, tá? Então, aqui a gente poderia até fazer dessa forma aqui, tá? Como um ID. Então, vamos deixar string, beleza? Bom, feito isso, a gente já tem então aqui mapeado bonitinho as nossa repository, né? Vamos criar então aqui uma controller, tá? Eu vou criar aqui uma classe controller, user controller. Vou anotar aqui como hash controller e request mapping, passando aqui o nosso API barra users, beleza? Aqui, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente precisa instanciar aqui uma user service para que a camada da controller ela não acesse direto a repository, tá? Por padrão. Nunca é legal que a camada de exibição acesse a sua camada de domínio, tá? O importante é que você tenha a sua camada de exibição acessando a sua camada de regra de negócio, que seria a service, tá? Então, aqui como a gente não tem ainda a service criada, vamos criar aqui user service, beleza? E aqui a gente vai colocar a anotação de service para dizer que para o Spring que é a nossa service para user service é esse cara aqui. Com isso a gente vai definir aqui a user repository service ou user repository, beleza? Como a gente está utilizando o Lombok, a gente não precisa definir o método, o construtor, por padrão ele já passa, tá? E aqui a gente pode criar aqui os nossos métodos com as nossas regras de negócio. Então, aqui eu posso falar que eu vou receber vou devolver uma lista de usuários, beleza? Vamos importar aqui nosso user, tá? Depois a gente melhora isso daqui. Aqui eu vou devolver um user, find by
ID, passando o ID do usuário, e aqui return user repository.find by ID. Ele já até sugere aqui pra gente, or else no, tá? Beleza? Aqui a gente vai criar um usuário e deletar um usuário, tá? No caso, aqui a gente também poderia fazer um update no usuário, só que a gente vai receber um usuário aqui e vai fazer if se user foi igual a null ou getID igual a null, a gente devolve que o usuário não foi encontrado, beleza? Devolve null. Se o usuário tiver preenchido, a gente vai passar a ter aqui então um user, existe user. Você vê que ele até sugere aqui pra gente, tá? A IDE, mas user repository find by ID, user get ID or else null. Mas no caso a gente já tem aqui o nosso método find by ID. Então a gente só passa aqui um user.getID e aí, opa, e aí a gente consegue recuperar um, ID, um usuário. Tá? Feito isso, a gente vai fazer o quê? A gente precisa atualizar o usuário existente pelo usuário, as informações que veio do usuário, tá? A gente pode fazer isso na mão, mas a gente também tem um bin utils.copy properties objeto destino. A gente tem aqui, só deixa eu ver aqui, beleza. Copy properties, beleza? Copiou as propriedades, salva o usuário existente e não o usuário que veio da requisição. O update é um pouquinho mais chatinho. Tá bem simples isso daqui, dá para melhorar, tá? Mas por enquanto eu acho que é isso. Bom, feito isso, a gente vai importar aqui o nosso user service, vai definir aqui como private final, beleza? E ele está reclamando porque faltou um construtor, tá? Feito isso, getting mapping, beleza? E aqui a gente recupera todos os nossos usuários do nosso banco de dados. Então, user service get ponto. Na verdade, eu posso devolver aqui um response entity e devolve uma lista de user para mim, beleza? E response entity ponto ok. User service. Qual que foi? Get users. Ah, tá. Public. Public. Vamos deixar público aqui os métodos, porque eles não estão no mesmo pacote. Beleza? E aqui vai dar certo. Boa. Agora, aqui a gente vai montar outro getting mapping, passando o ID. O ID do usuário. Feito isso, public response entity user get user by ID. Ele até tá sugerindo ali, mas vamos colocar aqui porque às vezes ele sugere alguma besteira, tá? Então aqui o ID, tá? É string ID. Eu venho aqui return response entity.ok e passando o meu user service.find by ID, beleza? Feito isso, agora eu vou criar aqui o meu post mapping. Ele está sugerindo já aqui, inclusive. E aqui posso deixar um. Na verdade, eu quero um created.
Só que aí o created, acho que é ponto body. Vamos deixar o ok mesmo. Put mapping. Só ajustar aqui, passando o ID. Update user by ID. Beleza. Response body aqui no caso vai ser, o request body vai ser um tipo user e user. E aqui response ent.ok. E vamos passar o user service.update user. Que não é string. A gente vai devolver um response entity ou um user. A gente poderia fazer uma DTO aqui, tá? Para devolver a DTO, só que como é para a gente ganhar mais velocidade, devolvendo aqui direto a entidade, tá? Mas não é o correto a se fazer. O certo é a gente criar uma DTO, né? E devolver receber uma DTO de requisição e devolver uma DTO de response, tá? A nossa requisição. Delete mapping. Também um ID, public. Opa. Public response entity void, que a gente não vai devolver nada no corpo da requisição. Delete user by ID. Aqui o path variable e ele já até sugere pra gente o código. Beleza? Feito isso, galera, aqui a gente já tem então aqui um crudezinho feito, né? Agora o que a gente precisa fazer é testar e ver se esse código aqui vai rodar, tá? Tenho quase certeza que vai rodar, acho que não tem problema nenhum aqui, tá? Só vamos ver se tá tudo certo aqui as anotações. Repository, aqui no module, beleza. E na minha controller, tá? Acho que tudo certo. Agora a gente pode vir aqui no nosso app Mongo Application e rodar esse cara, tá? Vamos rodar. Bom, a aplicação está de pé, rodando aqui, certo? A gente já conseguiria fazer uma requisição aqui, então, no nosso Thunderbolt, Thunder Client. Deixa eu colocar para cá aqui, senão não consigo ver. New Request. Poderia fazer uma request de teste aqui, né? Nossa aplicação ela está rodando na porta 8080, http localhost 8080 API users. Aqui, vamos ver o que ele deu erro. Bom, Authentication. Esse erro aqui está relacionado à nossa senha, tá, pessoal? Vamos ver aqui, admin. Ah, tá. Eu escrevi errado aqui o admin. Você vê que ele não tolera erros. Beleza, vamos fechar aqui. Volta aqui. Oh, caramba, ele fechou aqui tudo. Localhost 8080 API users OpenSSL. Ah, tá. E aqui ele já retornou uma lista vazia, que a gente não tem nenhum usuário criado. Se a gente voltar aqui no nosso Atlas agora e fizer um update aqui, vamos dar um refresh aqui na página. O banco de dados já vai ter que ter criado aqui com aquele nome de Mongo Aula, MongoDB Aula, né? Que a gente criou, tá? Vamos ver aqui. Na verdade, eu acho que ele só vai criar
o banco de dados, a database. Só deixa eu ver aqui para não falar bobagem aqui para vocês. Eu acho que tem que criar pelo menos um usuário, tá? Vamos criar mais uma request aqui do tipo post, beleza? E aqui http API users. Aqui no body a gente passa o nosso JSON. O ID não precisa passar porque ele se autogera, né? Então aqui a gente define nosso cara como nome. Vamos colocar aqui Vinícius. Acho que a gente colocou também o e-mail, vinicius@gmail.com, e a nossa idade. Idade 26. Só vamos confirmar se é esses campos mesmo. Beleza, são esses. Então, se a gente der um send aqui, ele já criou um usuário para a gente lá no Mongo, com base no que a gente passou. Se a gente fizer um refresh, ele criou agora aqui a database MongoDB aula, tá? Então, galera, ele só cria a database quando você tem pelo menos um esquema criado, tá? Então aqui, ó, ele já criou automaticamente o ID pra gente, o nome do usuário, o e-mail e a idade, tá? Então se agora a gente vir aqui nesse get e dar um send, ele já retornou aqui pra gente um usuário dentro dessa lista, tá? Então aqui, se eu vim e criar mais um usuário, por exemplo, Maria 22. Mais um usuário criado. Se eu fizer um refresh aqui, vai ter agora 2 usuários, tá? E se eu voltar aqui na minha API, eu tenho também 2 usuários. Eu poderia pegar aqui, como exemplo, a chamada aqui que eu fiz para Maria. Faço um novo new request aqui, tá? //localhost 8080 /API /users e o ID da Maria, ele vai me retornar só a Maria, tá? E a mesma coisa serve se eu pegar o ID do Vinícius e jogar aqui, ele vai me devolver só o Vinícius, tá? Se eu quiser deletar aqui, eu venho aqui, verbo delete, copio esse cara aqui e jogo. E aí eu deletei da base o Vinícius, tá? E aí sobrou só a Maria. No caso, agora se eu quiser, por exemplo, editar a Maria, eu venho aqui em request, put, body, jogo aqui, tá? E vou editar o e-mail da Maria para 1234, tá? E a idade dela, agora ela vai ter 26 anos. Aí eu copio aqui essa URL aqui, ou melhor, o ID da Maria, tá? Vem aqui, http, e colo aqui o ID da Maria. Feito isso, editei aqui a Maria, beleza? Voltando aqui, a Maria agora tem que estar com o e-mail 1234 e aí a idade 26. Beleza? Então, pessoal, aqui na prática a gente viu como configurar o nosso cluster lá no Atlas, né? Toda a parte de connection de IP, etc. E também toda a ambientação aqui da nossa aplicação, né? Você vê que é uma aplicação REST bem simples. O Mongo ele é um banco de dados super fácil de trabalhar aqui no Java. Com poucas linhas a gente já consegue ter uma tabela criada lá no nosso cluster e persistido. E aqui a gente fez um crudezinho super rápido, super fácil aqui, só para praticar e ver o poder do Spring Boot aqui com o MongoDB, tá? É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, comenta aí se você ficou com alguma dúvida, tá? Caso eu tenha falado alguma coisa errada, cara, não sou perfeito, tá? A gente vai estar aprendendo
junto, o que eu não souber a gente vai atrás e a gente aprende junto, tá, galera? Mas eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha ajudado vocês e eu acho que é isso, tá? Um forte abraço, se vemos até o próximo vídeo. Fui.